Vamos nós, povo lindo do meu coração. Não. Vamos lá, só para eu me situar aqui. Quem faltou semana passada está chegando pela primeira vez hoje? 1, 2, ok. Então, totalmente normal vocês se sentirem desorientados, perdidos, mas aí no final da aula eu converso, explico, a gente gravou a aula passada, e aí vocês vão poder assistir tudo e aí vocês vão ficar ótimos, tudo bem? Então, normal, vocês se sintam tão perdidos não. O resto dos outros, eu tinha pedido para vocês fazerem duas coisas, o que foi que a gente combinou? Fazer a tarefinha do perfil, né? Mandar a foto de vocês, né? Que não mandou, miserável. Exatamente, fazer um desenho qualquer. Vocês fizeram no P5 ou vocês fizeram diretamente no Fan Program? Ok, porque no P5 dá para criar a continha de vocês, né? E aí ele fica salvo. Testaram, salvaram, conseguiram achar as coisas que fizeram? Sim. Ótimo, sucesso. Tá, vocês querem me mandar o link para eu mostrar para o pessoal? Vocês podem colocar, ó, Don'tpad, vou mandar aqui o macete. Don'tpad.com é um sitezinho que ele é tipo um bloco de texto compartilhado e você pode colocar qualquer coisa depois disso que funciona. Por exemplo, um animal feio. Cururu. Cururu? Don'tpad.com/cururu. Então, todo mundo que abrir esse link vai estar no mesmo bloco de notas. Só que o suporte dele, a sincronização, é um pouco limitado. Então, não vamos baldear, não. Não vamos baldear. Nem escrever coisa feia, porque está gravando, tá certo? Então, alguém manda o link. Vocês sabem mandar o link lá do P5 para a gente abrir e olhar juntos? Não. Então, vamos lá. Se vocês fizerem alguma coisa, por exemplo, aqui, como é que eu faço uma linha, hein? Line? Line. Vou fazer aqui do 120 até o 40, 60. Aí vou dar o play. Cadê minha linha? Tá aqui minha linha. Aí eu posso vir aqui em arquivo, salvar. Ok. Na hora que ele salva, ele já cria esse link gigante. Tá vendo? Não tá vendo porque tá bem na dobrinha aí do... Tá vendo? Esse link já é o link compartilhável. Qualquer pessoa que tenha esse link pode abrir a sua atividade, eu acho, né? Então, deixa eu clicar aqui. Por exemplo, deixa eu abrir aqui essa daqui. Vou copiar, vou abrir aqui, vou colar. E aí ele vai carregar a atividade da pessoa. Adriel. Pronto, aí eu dou o play e a gente vê o que foi que o Adriel fez. Ó, um boneco com bucite. Né? O permanente no meu tá em si, que você pegou e um bonequinho com bucite, né? Os braços dele estão com problema. Muito legal, um bonequinho de neve. Sem olhos. Tem olho sim, é porque... Tem não. Ah, eu tô vendo. Tá aqui, é porque o olho é quase... Dá pra ver, tem os olhinhos aqui. Vamos pegar o próximo aqui. Muito legal. Aglivan. Muito legal. O Pikachu depois do açaí, né? Do Pó de Guaraná. Cara, ficou muito legal. Nossa, ele traz umas quebras de linha, né? Cara, ficou muito legal. E não ficou um código tão grandão, né? Ficou muito legal. Vocês, olha que interessante como ele faz o trovão, né? Ele gera os pontos e aí faz a linha certinha dentro dos pontos do random, né? Assim, muito legal a ideia do trovãozinho. E aí faz o desenho dentro de um stroke aleatório para gerar uma cor de amarelo. O pessoal que está chegando agora deve estar pensando, meu Deus, que maconha é essa? A gente viu, a gente passou a aula passada explicando que era cada linha, cada palavrinha, e aí os meninos tiveram várias horas para poder mexer nisso. Então, pessoal, só para a gente ter uma noção de tempo, como dá trabalho. Quantas horas tu levou para fazer isso daqui?
1h30. Sei que teria... Se amanhã eu tô pensando no sistema do rádio. Passei muito mais tempo fazendo coisa. Vai escrever aqui. Vai. Exato, mas assim, mas o difícil às vezes é ter a ideia, na verdade. A ideia, por exemplo, leva um tempão. E em termos de comando ficou muito legal. As orelhinhas mexendo, ficou muito legal. Abriu, vamos lá, vamos ver. Maríscara. Uma aranha. Aí ela fica soltando teia pelo rabinho, ó. Vocês não estão vendo, mas ela tá soltando teia pelo rabinho. Peraí, não consegui. Por que é que tem uma maçã depois? Vocês estão colocando de avacalhação? Não coloquem, não avacalhem não, tá certo? Não fiquem mexendo nas outras linhas não, que a sincronização dele não é muito boa. Então se ficar muita gente editando na mesma linha, vai esculhambar tudo. Quer colocar o teu, coloca no final e não fica mexendo. Todo mundo vai ter acesso aos trabalhos de todos os outros. Então não precisa copiar, nem ficar de futrico, nem nada. Então é só para a gente poder ver a criatividade dos coleguinhas aqui. Vamos ver, esse daqui é do... Não sei dizer. Rian. É Rian que se pronuncia? Legal. Ó o Máriozinho. Vai ter o filme do Mário, né? É esse ano que sai? Legal. Dois que eu quero assistir é o do Mário e o do Indiana Jones, torcendo para não esculhambar o filme. Porque eu assisti os originais, né, de 80 e poucos, então, fãzaço Indiana Jones. O último foi uma porcaria. Estamos aqui agora da Lara. Deixa eu tirar o coração que atrapalha copiar. Ah, que bicho é esse? Hã? Isso é um Pokémon? É um outro desenho. Conheço não, mas ficou bonito. Agora é o Dina Matias. Não consigo copiar assim. Legal. Eu só queria fazer a estrela se desenhando, mas eu não consegui, não. Vamos por partes. Como foi que vocês calcularam os pontos? Foi na mão? Foi usando editor de Eu gráfico? desenhei no papel todo cartesiano e fui... E foi calculando onde é que ficaria cada ponto? Legal. Foi na mão, né? Meu foi... A pessoa testando na mão. A paciência. Obrigado. Legal, muito legal. Nico. Beatriz. Medeiros. Oh. Tem uns mais fofos que os outros. Esse é muito fofo. Parabéns, Beatriz. Melmar. Muito, muito legal. Adorei esse daqui, ficou muito massa. Interessante é pegar aqueles conceitos que em si não tem significado, né? Tipo, só fazer um risco, ou então ficar pintando aleatório e dar um significado muito, muito legal. É contar uma história, né? Contar uma história utilizando de alguma técnica.
Então, não apaguem, tudo bem. Eu vou mostrar como é que vocês vão colocar nas planilhas, todos os trabalhos vão ficar públicos. Então, guardem, não apaguem, não troquem de login, não percam a senha, tudo bem? Porque aí depois eu vou pensar numa forma de tornar isso daqui visível. Eu acho muito bonito, é muito legal. Ih, morreu aqui. Internet caiu para todo mundo, foi? Égua, sabotagem. Tá, tudo bem. Enquanto a internet... Oi. Perdão. Não faz. Porque ele não salva um link. Tu pode pegar o que tu fizeste no Fun Program. Tu deve ter copiado o TXT, não foi? E aí tu abre uma continha no P5 Editor. E aí ele cria esses links. Toda vez que você cria um código aqui, salva. Aí o código fica público e depois você pode me mostrar. Tudo bem? Obrigado. Voltou? Tá competindo na fofura com aquele outro do bonequinho. É porque a maioria de vocês nunca soltou pipa, né? Só jogaram videogame e assistiram televisão. Quem aqui já soltou pipa na vida? Então não foi tanta, né? A maioria. Legal. Como foi que tu fizeste a pipa mexer? Quem foi que fez a pipa? Sim, como foi? Eu só e a gente explicou. Tá. Esse Cool Vertex é outra função, né? Aí ele vai você vai ligando os pontos e aí usa um parâmetro no Cool Vertex para ele definir a curvatura. Entendi. Aí eu fiz o gráfico, assim, peguei os valores, aí Usou aleatório para poder ficar mexendo, dobrando a curvinha. Agora, vamos lá. Como foi o processo de estudo de vocês? Vocês só saíram fazendo na 2 aí por curiosidade, tá? Revisaram o que a gente tinha feito, continuaram a partir do 7, saíram fazendo na doida, perguntaram uns para os outros. Como foi o processo de vocês? Aí, eu tinha um curso aí. Na internet e coloquei, sem brincadeira, desenhos básicos, que eu não tinha a menor ideia do que desenhar. Eu vi o bonequinho de neve, assim. Legal. O que mais? A gente sentou aqui no almoço, eu e o Cristiane, a gente sentou, abriu meu caderno, eu já assustei, vou fazer fogo. Entendi. Então vocês partiram das funções e pensaram o que fazer. a gente evitou até pegar outras questões do controle pra gente, pra ficar mais gente na nossa aula, né? Aqui, calharia melhor. Legal. Rodou e fez muito. Bora lá, deixa eu fazer aqui uma estimativa de tempo. Vocês diriam que o tempo que vocês dedicaram estudando, isso envolvendo estudo, programação, revisão, relacionado à disciplina na semana passada, foi uma média de quanto tempo? Eu pelo menos acho que fiz umas 5, 6 horas, eu acredito. Assim que eu saí da aula de filme aqui, eu vim pra casa mexendo no computador. Pra tentar dar uma mexida no programa, porque eu já vim de escola técnica, só que eu não lembrava como programar em JavaScript. Depois que eu descobri que essa maravilha não tem problema com ponto e vírgula, eu passei um monte de gente que eu me apaixonei de novo. Graças a Deus. É temporária. Temporário. Depois passa. Acho que eu passei umas 4 horas. É diferente quando a gente tá fazendo uma coisa que a gente tá se divertindo, né? A gente não voa. Demora que eu sabe que vejo muita presa, verdade. Mandei áudio do meu irmão perguntando que diabo eu fazia ali. Que eles são programador e ficou nós no grupo da família, eles dois falando o que eu tinha que fazer, mas nem me lembrava como programava em Java. Eu não sei muita coisa. Diz. Não. Perdeu. Você faz de novo. Não tem como. Tem não. Porque ele não tem histórico de adição. Ele não tem histórico de adição. Oi. Então ficou muito pequeno. É porque o P5, ele
Depois a gente vê como é que aumenta. Tudo bem? Depois a gente vê como é que aumenta. Oi. Eu ainda tô na dúvida de como pinta. Tá, vamos lá. Então, vamos aqui, pessoal. É muito legal a empolgação e é esperado, positivo. Uma coisa que eu não quero é que o pessoal que fez coisas... Vamos lá, presta atenção. Ó. Vamos lá. Sempre vai ter alguém que... Eu tive um colega que na primeira semana, na segunda semana já tinha o joguinho completo, enquanto eu ainda não sabia nem colocar os pontos e vírgula direito. Então, sempre vai ter alguém que é muito bom e muito melhor do que você. Sempre. Entendeu? Então, isso daqui é para motivar, não é para desmotivar, nem você ficar, meu Deus, eu só consegui fazer uma bola e colorir a bola. Ótimo! A gente vai no seu próprio progresso, cada um no seu próprio ritmo. Eu tô vendo o pessoal feliz e outros assim com cara de tristeza, do tipo, meu Deus, eu nem consegui fazer o triângulo direito. Tudo bem. O importante é a gente ter o nosso progresso. Então, eu vou ficar chato falando isso o tempo todo, porque lembra que eu falei na primeira semana, nosso principal inimigo não é o técnico, é o emocional. Então, ao mesmo tempo que a gente pode ficar muito empolgado, a gente também pode chutar o balde, ou ficar super na bad, ou então ficar se comparando. O que é importante? Você pensar, poxa, semana passada eu não sabia de nada e essa semana eu já fiz um bonequinho com 2 olhinhos. Entendeu? Então você tem que ver o seu próprio progresso. Combinado? Então nós temos que ir num ritmo que seja progressivo. Então, se vocês tiverem paciência, posso tirar as dúvidas de vocês, mas eu também não quero queimar muito para frente o conteúdo. Minha ideia é a gente seguir no ritmo do que a gente está fazendo aqui, aprendendo novas funções aos pouquinhos. Foco. E à medida que a gente for aprendendo novas funções, novas técnicas, a gente vai tentando incorporar isso com novos desafios. Keep going. Então, vamos lá. Por enquanto, a gente vai manter no P5 porque ele é simples. Tudo bem? Se vocês quiserem, sei lá, na semana que vem, eu posso mostrar como é que instala no seu próprio computador, se você quiser, para usar o seu editor de texto, mas por enquanto mantém aqui que é simples e a gente não tem que ficar pensando em instalação, configuração, nem nada. Sucesso? Beleza. Como é que eu vou receber os trabalhos? Eu mostrei para vocês aquela planilha de nota, não mostrei? Isso. Pronto. Então, a gente já tem, eu não abri ainda porque eu tenho que configurar com os nomes de vocês. Vai ter para a primeira semana, vou colocar como desenho livre. E aí vocês vão pegar a célula de vocês que fizeram, vocês vão colocar o número 5, porque vocês fizeram tudo, e vão colocar lá um comentário com o link do código. Porque aí vão ter todos os códigos lá. Assim, ó, vou de novo aqui. Vou demonstrar. É porque eu não criei a planilha ainda. Na verdade, a gente não ia ter essa aula. Vocês lembram que eu tinha avisado que ia ser... Aí, ontem à noite, avisaram que não ia ser mais hoje, ia ser amanhã. E depois ficaram que ia ser hoje. E aí ficou tudo baldeado. É porque os professores começaram a dizer, não, vocês não podem mudar em cima da hora, não sei o quê. O que é muito ruim, né? Porque quando avisa que não vai ter, os professores já dispensam as turmas, isso e aquilo outro. Pronto. Faz de conta que essa é a planilha de vocês. Não é, mas faz de conta que é, tá? Então, faz de conta que você é o Luiz Carlos. Então, você vem bem aqui, que seria referente à atividade de hoje. 5 significa que você fez. Você coloca o 5 na sua linha. Aí você clica aqui com o botãozinho direito. E inserir comentário. Tá vendo? Não, inserir link, que é melhor. Aí você clica em inserir link e cola o link da sua atividade. Oi. Não precisa refazer, não. Não precisa. O importante é que você fez. Tudo bem? Aí você cola o link, porque aí eu posso só abrir lá, olhar na sua planilha, olhar e ver o link. Ou seu colega ficou curioso como é que o Pikachu solta raio e quiser olhar, ele vai lá na sua atividade e ver o que foi que você fez. Então, ó, coloca o 5 dizendo que você fez, insere o link e pronto, está registrado que você fez a atividade. Não mexa nas linhas que não forem suas linhas. Por gentileza. Diz.
Ah, tá. O relatório vocês vão colocar em cima do código. Tá aqui o código? Tá vendo aqui o código? Você vai colocar como um comentário. O comentário ele é feito assim, ó. Ou então esse comentário assim que é múltiplas linhas, tá? Tá vendo? Barra, asterisco, e aí quando terminar, asterisco barra. Então, basicamente é o que fez, com quem e como, o que aprendeu e o que não aprendeu, né? O que está com dificuldade e quanto tempo levou. O que, com quem e como, o que é que você aprendeu e quanto tempo levou. São essas 4 questões. Não é para fazer uma página, eu não vou ler uma página. Professor, eu aprendi, tem gente que manda um relatório para mim, gigante, né? Aí tem gente que manda áudio, por isso que agora eu não deixo mais o pessoal usar o Telegram, porque antes ele me mandava um áudio de 5 minutos, aí eu só respondia, tu realmente acha que eu vou escutar? Né? Isso é para ser breve. Isso daqui é um relato, como é o nome? Relato de viagem, né? Só para você mostrar como é que está sendo o seu progresso. Ó, levei 1 hora, levei 2 horas, entendi como é que funcionam as funções, fiz sozinho, fiz com fulano. O que é que você fez? O Pikachu saltando o raio pelo rabo. Entendeu? Beleza? Tranquilo? Então, é importante que todos os seus códigos tenham isso daqui, porque eu vou abrir o código. Ah, fiquei curioso, legal. Eu vou abrir o código e vou olhar o que é que tem lá aqui no relatório para entender como é que você está. Códigos sem relatório não valem nada. Então, por favor, não esqueçam de fazer o relatório. Eu não tenho como avaliar um código que não tem um relatório. Então, eu vou dar um pause aqui e aí eu vou começar a gravar de novo. Vamos nós. Desculpa, eu posso mostrar, é porque a internet caiu e acabou não dando para ver, né? Qual é o teu, amor? Desculpa. Tudo bem. Oh. Ficou muito bom. Só errou na tom do amarelo, né? Parece uma baratinha voadora ao invés de uma borboleta. Não, é horrível não, mas dá vontade de matar. Não. Fosse mais amarelinho. Maldade, desculpa. Sozinho. Nesse código foi eu e a Mel que fizemos, né? Tinha uma limitação. Tá vendo que ele tá ficando um pouco gole? Tá fazendo o quê? Ele tá ficando um pouco gole. Tá ficando o quê? Era pra eles chegarem num ponto e eles voltaram. A volta Tu disse que é uma lesma, os olhos estão indo pra fora, entendeu? Tá nascendo, né? Tu disse que é uma lesma. Eu parei onde, pessoal? Aqui. Vou mostrar de todo mundo, tá? Vou mostrar de todo mundo, pra ser justo. Sei que vocês demoraram um tempão, estão morto satisfeito. Queria. Ah, é o Mário piscando, só que ele é bem pequenininho, né? Entendi. É o pixel art. As posições, né? Legal. É um cubo mágico? Não, um bicho muito específico. Por isso que eu perguntei se eu conseguia recuperar o programa. Entendi. Isso é arte. É um bonequinho com o nariz escorrendo.
Fica escorrendo o narizinho. Muito legal, pessoal. Parabéns. Ficou faltando algum para eu mostrar que vocês colocaram aqui? Todo mundo? Tá. Então, vamos nós. Vamos continuar do 8. Animar linhas verticais. É o 8, porque a gente tinha parado no site semana passada. Tá. Mas a gente deu uma leve olhada no deu um exemplo de aula que era só. Tudo bem. A ideia aqui, acho que a gente já tinha visto o 8, né? Ele grava a variável com random e utiliza essa mesma variável nesses dois lugares aqui. Deixa eu ver o que é que ele vai fazer aqui no 9. Mudando o tamanho de tela e animando linhas coloridas. O legal do Fun Programming é que ele vai bem passo a passo, sem queimar etapas. Vamos ver o que é que ele faz aqui. Aqui é a primeira vez que ele muda o tamanho da tela. E agora a gente tem o primeiro comando que muda do Fun Programming para o P5 Online. No Fun Programming, o comando que define o tamanho da tela é o Size. E no P5 Online, que eu sem querer apaguei, é o Create Canvas, não é assim? É. Pronto, Create Canvas. São poucos comandos que mudam, tá? Esse aqui é um deles. Então, o Create Canvas 400 por 400 vai fazer uma tela de 400 por 400. Oi. Pronto, algumas coisas vão ter que mudar, por exemplo, o void, o float, porque aqui você não começa as funções com void nem com... Tá aqui, ó, void setup e void draw. Aqui ele tem que ser convertido para function setup e function draw. É a primeira mudança. A segunda mudança, o size, que vai ter que virar o create canvas. E as variáveis, tá vendo? Isso aqui é uma variável, lembra? Você não cria com o nome do tipo, você cria com o let. Então, se a gente fosse adaptar esse código aqui, primeira coisa que a gente faria seria, ao invés de float e o nome da variável, a gente faria let e o nome da variável. Tá, então... Só para situar o pessoal que está chegando agora, na aula passada a gente viu o que cada coisinha dessas funciona, tá? O que cada nomezinho faz, assim, passinho por passinho. Então, só para situar vocês. Isso daqui é bom que lembra o pessoal, tá? A gente tem os primeiros códigos. Vocês nunca tiveram contato com programação, não é isso? Tudo bem, pela ruga de vocês dá para ver. Então, só situando vocês no mundo. O que a gente está fazendo é colocando algumas palavras-chave que geram desenhos. Então, qual é o padrão que vocês têm que procurar? Quando você tem uma palavra, normalmente ela vai estar de azulzinha e ter parênteses depois dela. Essas palavras a gente chama de funções. Elas fazem alguma coisa. Então, por exemplo, nós temos a função create canvas, que tem que ser exatamente esse nome, com esse C maiúsculo. Se errar qualquer letrinha não vai funcionar, ele vai avisar. E esse nome, ele serve para criar uma tela de desenho. Todas as funções, ou seja, nomezinho azul, com parênteses na frente, eles recebem parâmetros, e os parâmetros mudam a coisa que ele faz. Então, por exemplo, aqui eu estou dizendo que vai ser 400 de largura por 400 de altura. Então, na hora que eu coloco isso, eu vou ter aquela telinha de 400 por 400. Se por acaso eu quiser uma telinha menor, por exemplo, eu vou colocar aqui 300 por 200. 300 de largura por 200 de altura. Aqui é a minha telinha. Bom, comandos fazem coisas, fazem ações, e comandos pedem parâmetros para saber como eles vão fazer essas coisas. Primeiro comando, create canvas, muda a tela. Bom, daqui a pouco a gente fala desse draw e desse setup. Próximo comando, esse stroke, ele muda a cor que eu vou pintar as coisas na tela.
Aula passada a gente falou que é RGB, que define a coisinha que eu vou pintar, e o que era esse random, que me gerava um número aleatório. Então ele está gerando 3 números aqui, dentro de uma faixa, e usando essa faixa para escolher a cor que ele vai pintar ali aleatoriamente. O ruim é que é tão complicado a gente empacotar uma aula de 2 horas em 5 minutos, né? Ok? Eles vão ter que assistir o vídeo. 1 hora e meia. Mas vocês veem como em 1h30, passo a passo, dá para ver um monte de coisa. E aí, se você tentar compactar em 2, 3, 5 minutos para quem está chegando assim do zero, não dá. A pessoa precisa lá daquela 1h30 de exercício por exercício para poder pegar o macete. Mas vamos lá, só para situar. Então, isso aqui muda a cor. Essas palavrinhas aqui geram números. Isso daqui é uma variável. Para que serve uma variável, meu povo? Para guardar um valor. A variável é um lugar onde eu guardo um valor. E eu estou usando esse lugar para definir a minha posição na tela. Nesses 4 parâmetros aqui que vão formar uma linha. Então, o que vocês vão fazer quando terminarem aqui? Eles vão sair daqui tristes. Aí vocês vão assistir o vídeo que eu vou passar para vocês. Aí vocês vão assistir bem devagarinho. É 1h e pouco. Daqui para sexta-feira vocês conseguem assistir ele. O da semana passada. E esse de novo. E aí vocês vão fazendo exercício. E aí vocês já vão chegar sabendo tudo direitinho, igual todo mundo, para sexta-feira. Combinado assim? Confia. Tá? Então, eu vou um pouco, assim, desopilar de vocês, que eu sei que vocês não vão conseguir acompanhar agora, e vou continuar com o pessoal, e aí eu tiro as dúvidas de vocês no individual se aparecer, tá bom? Então vamos lá. Para o pessoal da semana passada. O que é que está de diferente esse random do que nós vimos na semana passada? Tem 2 números. Tem 2 parâmetros. Eu não lembrava desse daqui do JavaScript. Na semana passada, se eu queria gerar um valor entre 200 e 256, a gente fazia assim não, né? Como é que a gente fazia? 200 mais 56. Só que no JavaScript, ele tem um polimorfismo, ou seja, 2 formas da random. Com um parâmetro, ele gera um valor de 0 até aquilo, e com 2 parâmetros, ele gera do primeiro número ao segundo número. É isso. Facilita aqui só. Pois é, eu não lembrava não. Mas assim, não se perde, porque é o conceito que está por trás da geração. Né? O conceito que está por trás da geração, você tem uma faixa de variação aqui dentro. Começa esse, vai até esse aqui. Tem as linhazinhas. Nada de novo na face da Terra. Tirando o random que cria as linhazinhas aleatórias. Você não tem função de apagar, por isso que ele fica só criando aqui, né? Professor, Oi. eu tive essa dúvida na hora que eu estava fazendo meu código. Eu não lembro por que colocar determinada coisa na função setup e por que determinada coisa na função draw. Eu não entendi a diferença. Eu ficava usando um e o outro para trocar, enfim, aleatoriamente. Isso daqui vai rodar uma única vez assim que teu código começar. Por exemplo, se eu colocar a função background aqui em cima, a tua função background vai limpar a tela uma única vez e os riscos amarelos vão ficar na tela preta. Tá vendo? Se você colocar o background aqui embaixo, o draw é chamado a cada frame. Então, a cada frame, ele vai limpar a tela inteira. Quando ele limpa a tela inteira, você perde o que você tinha desenhado antes. E é como se você estivesse desenhando um risco por vez. Uma única vez no começo do código. A cada frame. Isso vai ser importante quando você quiser criar variáveis que persistem. Se você cria aqui, todo round ela vai ser apagada e recriada, apagada e recriada. Você precisa de algo que sobreviva, ele tem que criar aqui, porque aí ele tem visibilidade além do draw.
Cadê? Vamos voltar aqui para o Fun Program. Desenhar círculos e retângulos. Pronto. Vamos sair das linhas, né? Vamos sair das linhas. Aqui ele começou alguns primeiros exemplos de círculos e retângulo. Size define o tamanho da tela. Rect Mode define a forma como ele posiciona aquilo que você vai desenhar na tela. Lembra que no normal do retângulo, ele pensa na orelhinha do retângulo? Então, se você coloca um ponto, por exemplo, 50-50, e desenha um retângulo nesse ponto, ele vai desenhar com a orelhinha do retângulo no ponto. O que é que ele está fazendo aqui? Mudando a forma como ele pinta o retângulo. A partir de agora, o ponto ele não é mais a orelhinha. O ponto é o quê? O centro do retângulo. O ponto é o ponto âncora, é o ponto de referência. Então, se eu tirar isso daqui, ó, como é que comenta? Barra. Ó, o ponto que ele está usando é o centro do círculo. Mas como eu deixei o retângulo na ancoragem original, ele está pensando na orelhinha do retângulo, ele fez o retângulo aqui embaixo. Se eu volto para aquele modelo de orientação, Rect Mode Center, e eu mando ele desenhar o retângulo, ele pensa no centro do retângulo. Aqui o retângulo embaixo. Então, a primeira coisa que ele faz aqui é mudando a cor do background. Isso aqui é para apagar a tela. Ó, legal, ele também usa o hexadecimal, tá vendo? Não consigo ver o hexadecimal. Não funciona? Não precisa da aspa, não. Pode ser. Não, tentei. Vamos tentar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui entre aspa dupla. É entre aspa dupla. Se você não colocar a aspa diz que é um texto, tá? Sem a aspa ele vai dar erro. Ele não reconhece isso daqui. Então, você pode, até agora, como cor, usar um único número. Um único número representa o quê? Um gradiente de cinza. 3 números representam a quantidade de R, de G e de B. E um texto representa o hexadecimal. Um texto. E aí ele entende isso daqui. Legal que ele mostra a coisinha que você está usando, né? Eu tinha visto. Ah, tem até o Color Picker. Que legal. Ah, esse daqui é legal. É só clicar nesse breguecinho, ó. Legal, né? Conhecia não. Ah, sim. A maioria das coisas eu vou estar aprendendo junto com vocês. Porque eu nunca usei o P5 assim num semestre de cabo a rabo. Então, a experiência que eu tenho é de outras plataformas de desenho. Então, é legal a gente aprender juntos como é que essa daqui funciona. Isso daqui foi uma surpresa muito boa, muito divertida. Bora voltar lá. Stroke muda a cor da linha. Fill muda a cor de preenchimento. Então, provavelmente isso daqui é persistente, né? Ele persiste até eu mudar. Vamos puxar para lá. Vamos puxar para lá para ver como é que fica. Eu vou ter que mudar aqui isso. 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 E isso. Ok, vamos rodar aqui. Tá, a tela é muito pequena para eu mostrar o retângulo. Então, eu vou colocar 500 por 500. Tá, beleza.
Se eu quiser mudar só o miolo do círculo, onde é que eu tenho que mudar? Vamos nós, ó. Mudei a cor da linha. Aqui eu mudo a cor da linha. Aqui eu mudo a cor do preenchimento. E aqui eu faço o primeiro desenho. Qual é o primeiro desenho que ele faz? Retângulo ou círculo? Retângulo. Quando você está desenhando num buffer, o que você desenha depois fica na frente. Tá? Então, primeiro eu desenhei o retângulo. Tá aqui o desenho do retângulo. Aí depois eu mudei a cor da linha de novo. Mudei a cor do preenchimento e mandei desenhar a elipse. Não tem um comando para o círculo. O círculo é uma elipse onde largura e altura são iguais. Então, deixa eu mudar isso daqui para... Isso é legal. Ok. Então, o preenchimento agora vai ser de amarelo. Mas como é que vocês estão mudando o preenchimento do círculo ou do quadrado? É porque é separado. Primeiro você muda... cor de linha, cor de preenchimento e desenho retângulo. Sim, aí depois faço a mesma coisa no círculo. Muda a cor da linha de preenchimento e desenho círculo. Se você não fizer, a cor ela é persistente, ela não muda. Então, se eu apagar isso daqui, o círculo, como é outra forma, vai ser desenhado com os mesmos parâmetros que eu tinha colocado para o retângulo. Tá vendo? A bordinha laranja e o miolo verde. Se eu quiser que a borda mude, eu tenho que mudar o stroke. Se eu quiser que o miolo mude, eu tenho que mudar o fio. Então, eu quero um círculo com... Ué, por que não carrega mais minhas cores? Buguei aqui. Apague e faço de novo. Quebrei. Reiniciar o PC. Eu quero azul. Seleciono. Vale, quebrei o bicho. Pronto, a bordinha azul. Para criar um círculo menor, qual dos 4 parâmetros eu mudo? Lembra aqui, ó. Aqui é... A linha também tem 4 parâmetros, só que a linha é o ponto inicial, XY inicial, e o ponto final, XY final. O retângulo tem 4 parâmetros. Quais são os parâmetros do retângulo? Eu não sei. É o ponto inicial e o final, ou é o ponto inicial, largura e altura? Pronto, então no retângulo... Ponto inicial, 200, 200, largura e altura. Então, se eu quiser um retângulo maior, vou colocar aqui 250, 250. Então, vou ter um retângulo grandão. Pronto, perfeito. Tá? Então, esse daqui é largura e altura. Lembrando, o retângulo só está centralizado no meio... porque a gente colocou o Rect Mode. Sem o Rect Mode, ele fica centralizado na orelhinha. O Rect Mode no setup vai ser a mesma coisa, porque ele é persistente. Então, eu poderia ter colocado aqui, não faz diferença não. Mas ele trabalharia para tudo? Para tudo. Ele é... Hã? Não sei, deixa eu descobrir. P5 Rect Mode. Vamos ver quais são os parâmetros que ele suporta. Descrição, modifica a localização da forma que os retângulos são desenhados. Então, corners é o default. Rect Mode Center interpreta os primeiros 2 parâmetros como o ponto central, enquanto o terceiro e o 4 são altura e largura. O modo de raio também usa os 2 parâmetros como o ponto central. Porém, o terceiro e o 4 especificam metade
da largura e da altura. Então, é uma forma diferente. O raio é diferente. Radius. Então, ele vai cair pela metade agora. Aí não, ele vai dobrar. Ele vai dobrar porque usa ao invés do todo, metade. Inútil isso aqui. Oi. No Rect também tem outro modo. Vamos ver aqui, ó. Todas as funções, elas têm um guiazinho de referência, tá? Então, se você tiver curiosidade, você coloca só o nome da função aqui em cima. Ó, não dá para ver aqui, mas você coloca só o nome da função aqui em cima no final e você vai poder ver as referências, ó. Com 4 você tem isso, com 5 você tem as bordinhas. Um raio de 50 nas bordinhas. Agora eu vou fazer o meu retângulo redondinho. Deixa eu ver aqui. 40 vai dar o quê? E 90? 90 vai ficar... E qual é o máximo aqui? 180 faz sentido? Entendi não como é que isso daqui é calculado. Um raio de 20. 360. Eu acho que não vai fazer diferença. Não faz sentido, não. É 180. 180 é a volta completa. Qual o sentido? Não, que tá mexendo com o ângulo tá, mas qual é o ponto de referência? Quanto mais próximo de 180, mais redondo. Pronto. Né? E quanto menos, mais de... tá. 180. Valor de referência. Provavelmente é isso aqui, ó. Você tem um ângulo de 20 graus baseado de abertura. Até ele voltar a ser reto, você tem aqui 20 graus. Entendi. Então, se aqui for 45, deixa eu testar 90, provavelmente é isso, ó. 90. Mas... Parece um ovo lá. Mas provavelmente vai classificar que é metade. Mas tudo bem, não precisa adivinhar o que é isso não. O que importa é que funciona. E o legal é que você pode usar mais do que um parâmetro, né? Você pode usar um parâmetro para cada lado. Pode colocar até 4 parâmetros definindo um para cada lado do retângulo. Então, 90, 20, 45, 180. Legal. Parece um ovo. Sim, parece um ovo. Bonitinho. Então vai dar arredondado no quadrado. Então seria 0, 0. Por exemplo, se eu quiser arredondar só um lado, 180, 180. Aí eu vou arredondar o lado de baixo. 0, exato. Tá, essa ponta aqui de baixo. Ó, o próprio P5, ele tem um guiazinho de referência. P5.org. Deixa eu ver onde é que clica aqui, ó. Reference, tá vendo bem aqui? E aí você pode colocar o nome da função que você quiser bem aqui. No caso, a gente estava com a função rect. E aí você vai ter função para fazer várias coisas diferentes. Acho que ele já tem todas as funções aqui. Ó, tem todas as funções aqui já. Vamos dar sequência. Então, foi o que a gente viu de novo. A gente viu Rect Mode, o Rect e o Elipse. Rect Mode, Rect e Elipse. Animação não aleatória de um círculo
cruzando a tela. Oba, vamos trabalhar com variáveis. Pronto. Uma coisa nova para a gente trabalhar na aula de hoje, tá? O círculo foi embora. Então, vamos olhar para cá e entender o que é que a gente tem. Vamos ver essa estrutura aqui, ó. Nós criamos uma variável círculo, mas presta bem atenção onde ela está. Ela não está dentro da função. É para... Aqui no Fun Program, a gente está usando uma estrutura de Java. Toda vez que a gente cria uma variável para guardar algo, a gente tem que dizer o tipo dela. Posições aqui, elas são guardadas como ponto flutuante. Entendeu? Mesmo que você desenhe como... Mesmo que o desenho seja convertido num inteiro, por exemplo, não tem como você ligar o pixel 3,5. Não existe. Ou é o pixel 3 ou é o pixel 4. Por que a gente está usando o número de ponto flutuante? Porque ele permite que a transição seja mais gradual. Por exemplo, ele começa no 0. Aí eu estou pintando o pixel 0. No frame 1 ele vai para o 0.1. No frame 2 vai no 0.2. No frame 3 está no 0.3. Eu ainda estou no pixel 0. Concorda? Quando eu chegar no frame 10, eu vou para qual pixel? Pixel 1. Se eu estiver mudando de 0.1 em 0.1. Então, ele permite que eu tenha um progresso mais suave, uma animação mais suave, do que se eu forçasse ele a trabalhar com números inteiros. Pixel 1, Pixel 2, Pixel 3, Pixel 4, Pixel 5, eu estaria preso aí no frame rate. Cada vez que eu mudasse frame rate, exemplo, eu ia estar mudando 1 no pixel. Se eu coloco o meu número, a minha posição para ser um float, um número quebrado, eu consigo pensar na minha posição de forma lógica como um número quebrado, e quando ele for pintar, ele vai acabar arredondando para o pixel que estiver mais próximo. Entendeu? Então eu acabo tendo uma animação mais fluida. Por isso que mesmo que no fundo seja pintado um pixel, na lógica, na representação lógica, ele é um ponto flutuante. Então ele vai estar lá na posição 15.75, ele vai pintar o pixel 15. Quando ele estiver na 16.9, ele vai pintar o pixel 16. Então, bora lá. Uma variável, ela só existe, só é viva dentro do seu escopo. Eu usei esse termo na semana passada e vou usar de novo. O escopo determina o tempo de vida de uma variável. O escopo está delimitado por essas chavezinhas aqui. Então, se eu tivesse criado um círculo aqui dentro, eu tivesse pegado o meu círculozinho e colocado ele aqui dentro, eu iniciaria o setup na hora que o meu código começa, crio a tela, crio a variável círculo. Para que serve esse no stroke? Sem outlines. Para você desenhar as formas. Lembra que o stroke ele pinta alguma coisa, né? Ele muda a cor. Se eu coloco no stroke e desenho um círculo, eu vou desenhar o círculo, mas ele vai comer a borda, não vai ter bordinha. Tá? Eu acho. Tá? Pronto. E aí eu defino o preenchimento. Na hora que acabar o meu escopo, o que acontece com a minha variável que eu criei aqui dentro? Ela some. Porque as coisas só existem no escopo que elas foram criadas. O escopo determina o tempo de vida. Tudo bem? Isso é importante. O escopo determina o que, meu povo? O tempo de vida de uma variável. Se eu criei ela aqui dentro, acabou o setup, ela não existe mais. Então isso aqui pelo menos não é para funcionar. Por que é que a gente não está vendo mais nada? Na verdade ele está tentando desenhar, tá vendo aqui, ó? Tentando desenhar, só que esse valor não foi definido, então ele pega não definido com não definido e ele nunca consegue chegar nesse cálculo no resultado. Por quê? Porque essa variável não existe aqui. Ah, professor, o senhor não criou ela? Criei. Onde foi que eu criei? Dentro do setup. Aqui, ó. Se eu crio dentro do setup, acabou o setup, ela desaparece, ela não existe mais. Então, eu não posso reutilizá-la. Se tem uma variável que eu quero que seja persistente, que eu possa utilizá-la, então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar ela fora das minhas funções. Tá vendo? Na hora que eu crio ela aqui do lado de fora, ela vai ser persistente e existir durante todo o tempo de vida do meu código.
porque como ela está fora do escopo das funções, ela não vai acabar quando acabar o setup e não vai acabar quando acabar o draw. Posso criar uma variável dentro do draw? Posso. Mas se eu quero que ela persista, eu posso criar ela dentro do draw? Não. Dentro do escopo, morre quando o escopo acaba. Okay? Então vamos lá. Criei uma variável círculo que começa em 0. Eu posso criar dentro do draw desde que eu não precise dela na rodada seguinte. Lembra que, por exemplo, eu pegava um número, eu gerava um número aleatório só para poder desenhar uma linha daqui, aqui, reta? Tudo bem, então eu posso criar dentro do draw. Porque na próxima rodada eu não vou gerar outro número aleatório. Eu não preciso lembrar do número aleatório da rodada passada. Exemplo. Vamos aqui. O meu círculo está sempre sendo criado com 50 de altura e 50 de largura. Beleza? Se eu fizesse isso daqui, random 50, 100, random 50, 100. Isso daqui seria um círculo? Lembra? Isso daqui é a largura, isso daqui é a altura. Essa função ela não desenha um círculo, ela desenha uma elipse. Como eu estou gerando dois números aleatórios, tem alguma garantia de que eles vão ser iguais? Não. Não. Então eles vão ser diferentes. O que é que vai acontecer? Tá vendo? Ó? Mas eu não quero isso, eu quero que seja um círculo. Para ser um círculo, o que é que eu tenho que fazer? Salvo aqui o raio, como esse número aqui. E agora eu posso usar raio e raio. Para criar uma variável aqui no Java, eu tenho que colocar como? Float. Criei um único número e aí usei esse número duas vezes. E agora eu rodo meu programa. Sempre um círculo. Agora eu estou criando dentro do draw. Por quê? Porque eu só vou utilizar esse valor aqui. Eu não preciso que esse valor persista para a minha próxima chamada do draw. Não preciso criar ele aqui fora, não faz diferença para mim. Toda vez que começa o draw, eu pego um novo valor. Não me interessa de lembrar qual era o valor que existia. Então, se você puder, se você não precisa que ele seja persistente, cria dentro da função. Aqui fora é só para aquilo que precisa ser persistente. Exemplo. Eu queria que o meu raio fosse aumentando. A cada, como é o nome? A cada frame eu quero que ele aumente. Se ele aumenta, eu preciso lembrar qual era o tamanho dele no frame passado e aumentar 1 no tamanho dele. Então, se eu preciso lembrar o que tinha no frame passado, eu posso fazer aqui dentro? Não. Porque eu tenho que lembrar o que tinha no passado. Obrigatoriamente, agora eu tenho que colocar ele do lado de fora. Mas eu tenho que criá-lo. Vamos lá. Criei ele aqui do lado de fora. Ele vai começar com quanto? Vamos imaginar que ele vai começar com 50. Então, agora, se eu sempre fizer isso, ele vai ser sempre raio. Mas se eu mandar aumentar, raio recebe raio mais 1. O que é que vai acontecer agora? Cada rodada, ele pensa, qual é o valor de raio? Tá 50. 50 mais 1, 51. Guarda 51. Qual é o novo valor de raio? 51. Quando ele for desenhar, ele desenha com 51. Aí caiu aqui de novo. 52. Próxima vez que ele desenhar vai ser 52. Caiu aqui de novo. 53. Próxima vez que ele desenhar vai ser 53. E ele vai ficar nesse loop. Por que ele coloca esse raio igual raio mais 1 dentro da função e não fora? Se eu colocar fora, ele vai executar em todo frame? Não, ele só vai executar uma única vez. Para garantir que todo frame ele seja executado, eu sou obrigado a colocar ele aqui dentro. Por exemplo, aqui ele vai funcionar, rodar uma única vez. Nem anda. Por quê? Porque o andar era consequência da posição dele aumentar. Como a posição dele não aumenta, porque
eu não estou mais rodando essa linha aqui várias vezes, ele não anda. Lembra? Para ser executado em todo frame, ele tem que estar dentro do draw. Dentro do draw, um novo frame, uma nova posição, um novo desenho. Um novo frame, uma nova posição, um novo desenho. Um novo frame, uma nova posição, um novo desenho. E ele fica nesse loop aí, ó. Então agora, conforme ele for andando, ele obrigatoriamente vai crescendo. Ok? Se eu quiser dividir ele ficar um pedaço, cada um tamanho diferente de cada frame, assim. Tipo, ir aumentando. Aumentando aleatoriamente. Não, diminuindo. Da forma que eu quisesse, mas não assim constante. Tipo, você ficar assim pincelando, entendeu? E aumentando. Ó, você poderia fazer ele. Por exemplo, ao invés de aumentar sempre, a gente poderia fazer. Será que eu consigo fazer isso? Não sei. -1 até 1. Deixa eu ver. Ó. -2 até 1, ele faz isso? Se der que cresça só até certo tamanho e depois constante. Vamos ficar crescendo. Cada coisa que você quer implementar tem que ser uma técnica diferente. Oi? Não. Ah, é verdade. Não. É verdade. É verdade. Aqui não é o raio, não. O raio é aqui em cima, né? Então, deixa eu tentar ver se eu random de -1 até 1. Então, hora ele vai crescer, hora ele vai diminuir. É, tá aqui, ó. Hora ele cresce, hora ele diminui. Ele não sabe o que faz. Vamos lá. Partam desse código. Façam esse código aí no de vocês para a gente começar a manipular. É o Fun Programming. Não dá para ler mais, só colocar Fun de divertido e Programming de programação, bota no Google, é o primeiro site que aparece. Aqui é o exemplo 11, vocês podem partir do exemplo 11, tá? Olha que interessante. As diferenças de linguagem, elas não são mais difíceis, né? O fato de a gente estar em Java e em JavaScript ao mesmo tempo. Oi. É o pensamento lógico é o mais difícil. Né? O desafio, assim. O fato de aqui ser void e lá ser function, ou o fato de aqui ser float e lá ser let, é um detalhe, como vários outros detalhes. Vamos lá. Vamos modificar isso daqui. Oi. Não, isso daqui é uma variável. A variável guarda um valor, a função realiza uma ação. Aqui eu só precisei do raio aqui em cima porque o nosso raio é persistente, ele vai aumentando, né? Então, vamos lá. O que a gente tem atualmente é isso. Ele anda respirando, né? Então, vocês partem desse código base e aí eu vou querer que vocês coloquem uma aleatoriedade qualquer de vocês, usando esses componentes aqui, ó. Perceba que atualmente a gente está mexendo só no X do círculo. O que acontece se
eu mexer no X e no Y do círculo. Ó, a posição em Y é sempre igual, sempre 50. Mas se você quiser aumentar também o Y, o que é que vai acontecer? Você vai ter que criar outra variável. Ele vai, se você aumentar o X e o Y, ele vai descer. Testem aí. O nosso aleatório, ó, ora ele está aumentando, ora ele está diminuindo, ora ele não faz nada. Mas isso é no raio. Se eu fizer isso no círculo, será que ora ele vai para a direita, ora vai para a esquerda? Será que ele vai ficar preso, tremendo, que nem um círculo com Parkinson? Vejam aí. Testem o código de vocês. E aí eu vou dar atenção para o pessoal que está com dificuldade. Davi, estava na lista de suplentes, não deu para Eu estou editando o código para saber. Só um pouquinho. tá. Está no processo. A gente está fazendo direto do fã. Por isso que a base de MBA deve ser. Por isso que a forma de escrever é diferente. Então, se você quiser escrever, seria Word, seria LED. Seria LED e LED. E o que é voz seria C, P, O, N. C, F, U, N. É a mesma coisa. Tem que ser entre aspas aqui as coisas. Tudo igual, mas tem que ser entre aspas. Lembra, se eles fizerem no P5, é let, function, e as coisas têm que ser entre aspas duplas. Esse negócio branco aí. Você teria que garantir que existe um mínimo. Então, se você fizer assim, agora ele vai subir mesmo. Aí, para garantir que ele vai diminuir até subir, você teria que garantir isso.
Agora eu não tenho pra ser. Por isso que você pode garantir que ele vai estar dentro do limite, né? Tá dando certo, tá dando certo, tá dando certo. Você começa a jogar vamos lá, tenta fazer ele descer na diagonal, pessoal. Cria as variáveis. Você não tem uma variável de derivativa x, que é a que vai crescendo. Cria uma variável do y, incrementa e usa. Vai precisar de 3 passos. Vai precisar criar a variável do y, vai precisar incrementá-la para que ela sempre vá aumentando e vai precisar utilizá-la lá na função de desenhar o círculo. Tem que lembrar então do dado mesmo joga para fazer a animação de negociação. Vamos lá. Vamos sincronizar aqui para a gente continuar na sequência. Então, 3 passos. Se não deu certo, provavelmente você esqueceu um dos 10. 3. Passo 1, criar a variável. Passo 2, incrementar a variável. Passo 3, utilizar a variável. Oi. Eu consigo fazer um degradê, um background, não degradê, mas tipo, eu quero que tu vá de uma ponta até a outra. Não vai precisar de um laço. Ok? Essa parte foi. Vamos lá, vamos seguir aqui. Será que a gente chega em Fielce hoje? Vamos aqui. Tá o próximo, ó. Ah, pronto, já é o próximo. É o 12. Fazer uma animação em loop utilizando um if. Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos começar a parte divertida da disciplina. Tchau, amor.
Ok. Para que a gente aprendeu, já? Existem funções que fazem coisas, existem variáveis que guardam valores, existe o escopo que define o tempo de vida e a abrangência de uma coisa. Agora a gente vai aprender o primeiro método de controle. Controle é quando você decide se algo vai acontecer ou algo diferente vai acontecer. Nesse caso, o meu controle é se a bolinha sair da tela, eu quero que ela volte para o começo da tela. Então, na hora que eu penso no se, eu preciso de uma condição, eu preciso de um teste. Se ele sair da tela. Como é que eu vou escrever isso? Então, bora lá. Ele criou aqui duas variáveis que definem a... Sei lá o que é que define, mas está relacionado aos dois círculos. Vamos ver se a gente entende o que é que a gente está fazendo aqui. Lembra? Primeiro nível de competência é ser capaz de compreender o que está acontecendo. Segundo, manipular. E terceiro, criar. Não vamos assassinar os níveis. Estou mudando a cor de fundo, mudando a cor de preenchimento, desenho a primeira elipse na posição Slow Circle X, então ali são a posição em X deles. Depois aumento de 1, mudo a cor de preenchimento, desenho a segunda elipse e mudo de 5. Então por isso que uma é mais rápida do que a outra. A primeira tem velocidade 1 e a segunda tem velocidade 5. Então, velocidade é o quanto que muda a minha posição. A gente vai pensar assim, você tem algo que está mudando diretamente a posição, esse algo é a velocidade. Beleza? Então, conceitualmente, para a gente é isso. Aquela variável que muda a posição diretamente é a nossa velocidade. E agora eu tenho dois testes. Ó. Se a posição do círculo lento for maior do que 400, o que é que vai acontecer? Ele volta para a Posição do círculo lento recebe 0. Se a posição do círculo rápido for maior do que 400, posição do círculo rápido recebe 0. Vou lançar isso aqui. Vamos nós aqui. Oi. Tudo bem. É só tu me dizer teu nome, ele decora e aí na hora da chamada a gente faz. Ok. Se eu quisesse que ele voltasse daqui, o que é que eu tinha que mudar? Se eu quero que ele volte daqui, Seria metade. seria 200, né? É, porque é a metade. 200. 200. Circle X. E se eu quero que ele comece daqui? Tudo bem, mas depois do loop eu quero que ele volte para cá. Em vez de voltar para o 0, ele voltaria para... Ao invés de voltar para o 0, a gente voltaria aqui para o 100. Beleza? Se o laranja estivesse indo para a direita e eu quisesse que o verdinho fosse para a esquerda, o verde é o lento, né? O verde não está com mais 1, então ele está indo para lá. E ficaria com menos 1. Só que agora eu não vejo mais o bichinho, né? Ele foi para cá e sumiu. Qual seria o meu critério? O que é essa borda aqui? Não, a borda é o x que é 0. Então, se ele passar da borda, eu vou jogar ele para onde? O lado de lá. Quem é o lado de lá? 400. Então ele tem que começar em 400 e quando ele chegar em 0, ele recebe 40. Então, vamos aqui, ó. Se ele for menor do que 0, ou seja, negativo, ele vai receber 400. Ué.
Ah, eu mudei errado. Eu mudei o rápido, aí os dois foram embora e não voltaram mais. Tá. Se for menor do que 0, vai receber 400. Ué, eu mudei de novo, foi? Ele tá maior, dando maior. Eu baldeei, foi tudo. Mas é legal. Pegaram os macetes aqui? Sim. Bora fazer a chamada e continuar de amanhã, então? Amanhã não, né? Sexta-feira. Sexta-feira. Ué.